Chegou o nosso momento com a participação da psicóloga Érica Penha. Ela tem direto de São Paulo esse quadro com a gente que vem fazendo a diferença. Chegou a hora de Psicologando com Érica Penha aqui no programa da Vera. E hoje ela falando sobre transtornos. O assunto é sério. Confira na tela. Obrigada, Vera Toledo, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada a todo o povo de Santa Catarina, que eu amo de paixão. Hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar. Na verdade, ele se chama transtorno afetivo bipolar. E é um transtorno que gera muita polêmica, porque eu escuto muito isso, né? E as pessoas acham que todo mundo é bipolar, só porque tem oscilação de humor. Mas isso é uma mentira, é um fato, né? Não é uma realidade. O transtorno bipolar é um transtorno, uma patologia, que ela é considerada em 3 estágios. Ela tem 3 etapas, na verdade. Primeira é a mania. A mania, a pessoa fica totalmente eufórica, com muita impulsividade, extremamente ansiosa, extremamente agitada. Ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E depois ela tem alguns episódios, tem a hipomaníaca também, que é uma outra etapa, é uma etapa um pouco mais lenta. Então ela também está a 1000 por hora, mas na verdade ela consegue até trabalhar. E tem a fase depressiva, que aí é o quadro realmente depressivo, clássico da depressão maior, considerada aí no transtorno, né, mundialmente. E todo mundo já mais ou menos imagina, né, aquele sintoma depressivo, melancolia, angústia, tristeza, e sim uma caracterização aí do próprio transtorno. Só que são causas que existem, né, respondendo a pergunta aí que a Vera está me fazendo, quais são as causas, né? São causas biopsicossociais. Então, tem a questão física, genética, que não podemos descartar. Tem a questão neural, então, há neurotransmissores. Então, a pessoa tem uma tendência a ter essa doença, essa patologia. Então, pode ser passado geneticamente e pode ter também baixa liberação de hormônios, né, de neurotransmissores. Há também ambientais, familiares, estressantes. Há também questões de uso de droga ou tabaco, enfim. Essas substâncias também podem ter um desencadeamento. Muita gente me pergunta quando se inicia, né, e é mais comum em mulheres. Homens também têm transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, mas é mais comum em mulheres. 60%, 70% é mulheres que são acometidas por essa doença. E pode se iniciar na fase da final da adolescência e ela pode aparecer até os 50, 60 anos de idade. Só que essa doença, ela não é só o alto e o baixo, né? Assim, as pessoas, é aí que está o grande tabu, né? Porque as pessoas imaginam que tem altos e baixos, e eu escuto isso todo dia no meu consultório. Eu tenho bipolar, eu tenho transtorno bipolar. Não, você não tem transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele é caracterizado por um sintoma psicótico acompanhado, junto, né? Muito provavelmente ela tem uma crise com crises psicóticas. O que é psicose? Psicose são delírios e alucinações. Então, se a pessoa não tem um quadro de psicose, né, que não tem nenhum tipo de alucinação, ela não é, ela está no estado de transtorno de humor, aí sim é uma depressão, que é comum ter esses altos e baixos. Então, só para diferenciar a depressão do transtorno bipolar. São 2 doenças próximas, porque estão classificadas dentro do transtorno de humor, mas são doenças diferentes, tá? Existe a fase da mania, da hipomania e da depressão. E oscila muito rapidamente entre um e outro. Ali depois das causas tem a questão dos sintomas. Quais são os sintomas, né? Os sintomas também, a outra pergunta que eu estou já respondendo, e que eu escuto isso muito, né? Tem muita gente também que tem muito tabus e acham que, já respondendo anteriormente um pouco, mas que esses altos e baixos têm essas oscilações. Não, a pessoa precisa ter uma classificação, só é dado o diagnóstico algum profissional da saúde mental. Pode ser psiquiatra ou psicólogo. Não se autodiagnostique, porque isso é um fardo que a pessoa acaba carregando, e às vezes ela chega no médico já com o diagnóstico pronto, e aí ela vai no neuro, ela vai em algum médico e fala, eu tenho transtorno bipolar. E aí, falado isso, como todos os transtornos mentais, não tem como você fazer exame físico, clínico, o médico acaba, muitas vezes, até medicando de uma maneira incorreta. Então, sempre procure um psicólogo e um psiquiatra. Porque esse tratamento, já respondendo aí a terceira pergunta, né, Vera? O tratamento do transtorno bipolar, qual que é? O tratamento
é medicação. Então tem que tomar antidepressivo, antipsicóticos, tranquilizantes e um outro remédio que é usado para a estabilidade de humor. E também a psicoterapia. Aqui eu indico e toda, né, a psicologia indica, é a linha que eu trabalho, que é a cognitiva comportamental. Nós trabalhamos com pegar as crenças que a pessoa tem e transformar essas crenças negativas em crenças positivas. Esse é o foco da terapia cognitiva comportamental. E é lógico que é muito importante para todo o processo do tratamento um amparo todo familiar. Então, toda a família acaba vindo para a terapia, porque nós orientamos toda a família como lidar com essa pessoa, como lidar com essa pessoa que está realmente acometida pela doença. E para ser considerada transtorno bipolar, precisa passar de 3 a 4 semanas com essas oscilações e passar por médicos, né, especializados, psiquiatras e psicólogos. Então só fica a dica, porque senão as pessoas confundem e acham que transtorno bipolar todo mundo tem. Não, né? Não. A mulher é muito comum ter essas oscilações hormonais durante o período da menstruação, né, da tensão pré-menstrual, mas não é considerado transtorno bipolar. Tem que estar geralmente acometido com os transtornos aí psicóticos. Então a mulher acha que o marido está em algum outro lugar, ele tem que ficar mandando foto de onde ele está, enfim, tem algumas características que é comum no transtorno bipolar. Ela acha que o marido está mentindo, ou o vizinho está fazendo uma conspiração contra ela. Sempre tem algum quadro aí psicótico envolvido, né? E esses estupores de emoções. Uma hora muito feliz e uma hora muito para baixo. Às vezes, de um dia, ela oscila e pode ficar até agressiva por causa do transtorno psicótico. Por isso que precisa medicar e ir ao médico especializado, que é o psiquiatra, e ao psicólogo. Obrigada pelo convite e até a próxima. Obrigada.